Uma cidade pode ter rios, turismo, localização estratégica e ainda assim não se desenvolver. Por outro lado, algumas cidades conseguem transformar potencial em crescimento, oportunidades e qualidade de vida. Mas, afinal, o que realmente faz uma cidade se desenvolver? Esse é exatamente o tema do episódio de hoje do Desenvolve Oeste Paulista Podcast. E para falar sobre isso, recebemos o prefeito de Presidente Epitácio, André Lima, para uma conversa sobre gestão pública, desenvolvimento econômico e os caminhos para o futuro da região. Mas antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar o Desenvolve Oeste Paulista Podcast, também nas nossas redes sociais. Aqui reunimos lideranças, empresários, gestores públicos e jovens para discutir ideias e caminhos para o desenvolvimento do nosso interior. Prefeito André Lima, seja muito bem-vindo ao nosso Desenvolve Oeste Paulista Podcast. Boa tarde a todos, vocês aqui, quem está nos ouvindo, boa tarde aí. Uma tarde chuvosa hoje. Estamos aqui à disposição de vocês aí para levar o nome de Presidente Epitácio para frente. Legal, eu acredito que vai ser um episódio muito bacana, inspirador. E também temos aqui na bancada, me acompanhando aqui ao meu lado, o presidente da UEPP, Ricardo Macedo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade novamente do nosso podcast. Isso. De levar para a população, para os nossos internautas aí, o desenvolvimento da região oeste. Obrigado, prefeito, pela presença. Seja bem-vindo também, Márcio Rodrigues, presidente do Grupo Lidera de Empresários aqui de Presidente Prudente. Bem-vindo, Marcião. Obrigado pelo convite, obrigado, Ricardo, obrigado, Wilson. Parabéns pela iniciativa de podermos debatermos aí o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. E hoje, um importante tema aí que é Epitácio. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Legal. Já dando o pontapé inicial, André, você nasceu, segundo eu identifiquei aqui, em Presidente Epitácio. Que lembranças da infância e juventude marcaram sua relação com a cidade? Olha, aí tem um grande mal-entendido aí. Eu nasci em Campinas. Só que eu cheguei em Presidente Epitácio com 18 dias de vida. Epitácio, não tem jeito. Eu não tenho memória dessa época que eu não estava lá, O meu pai foi designado para ser presidente da navegação Morandrade, lá em Presidente Epitácio, então fazia aquele transporte de madeira, de gado, isso daí. Então eu cheguei lá com 18 dias de vida. Eu nasci no dia 29 de dezembro e cheguei lá acho que no dia 16 de janeiro. Então foi uma coisa muito íngreme. Assim, eu sou epitaciano mesmo, só o documento que é lá de Campinas. Lá, Mas quanto a lembranças de Presidente Epitácio, me lembro perfeitamente de tudo. Minha vida foi lá, ganhei dinheiro lá, virei gente lá, estudei lá, com todo mundo lá. Então, assim, a gente pode falar que Presidente Epitácio, grandes lembranças. Namorei nas ruas de Epitácio, com a mãe do meu filho, Então, são coisas assim, brincava na terra das ruas, que eram tudo ruas de terra, Então, brincava nas enxurradas, que era o que tinha diversão da criançada na minha época, Hoje, quase 60 anos, é o que tinha na época para fazer, não tinha videogame, não tinha nada disso, Jogar bola, jogar bets, jogar malha, essas coisas, tudo de coletivas e na terra, Bacana. E você, na verdade, você construiu uma carreira antes de entrar na política como cirurgião dentista, O que essa experiência profissional no mercado privado ensinou você sobre pessoas e sobre gestão? Olha, se eu contar a minha história, até o charreteiro chora, Até o burro lá da charrete chora. É assim, a gente tive uma boa condição de vida sempre, Mas eu fui pai aos 19 anos, aí eu fui morar numa fazenda onde não tinha energia elétrica, não tinha nada, não tinha água quente, a casa de madeira, entendeu? Porque o meu pai me colocou lá porque eu era o mais velho de 5, ele queria dar o exemplo, E a gente tomava conta lá, na época nós tínhamos muito gado, muita lavoura, Então com 19 anos já estava mexendo com isso daí tudo. Antes, um ano antes, eu tinha brevetado, estava fazendo hora para ser piloto comercial, Isso daí em 1987. E daí a gente começou a mexer com gado, com plantação de lavoura, envolvia boia fria, essas coisas todas, Aí eu fui passando os anos, depois com 6 anos deu nessa vida aí, eu falei, vou voltar a estudar.
Aí fui voltar a estudar, estudou eu, minha ex-esposa, que era mãe do meu filho, que faleceu, e a gente fez odontologia. E com 30 anos de odontologia que eu virei dentista, virei prefeito. Né? Que legal. Então tem então a gente tem uma noção boa de administração, tem uma noção boa do ser humano em geral, e a gente está levando toda essa prática nossa e o conhecimento que a gente tem, que a gente sempre viajou muito, sempre esteve em vários lugares do mundo, observando as coisas. Eu sou muito observador, a gente observa as coisas que acontecem nos outros lugares, tentando trazer isso para Epitácio, lógico, guardando as suas proporções, o seu IDEB, tudo isso daí a gente guarda as proporções, né? Então a gente tem que ver o que a gente consegue adequar para o momento, para o local e para a economia local, né? E bacana pela tua história, você tem uma ligação também com o agro, né? Você tem Sim, uma atuação muita, muito forte, né? muita. Eu hoje, se tivesse muito dinheiro, eu voltaria pro agro para perder dinheiro. Porque os coitados trabalham demais e não ganham nada, viu? E o que te motivou a disputar uma prefeitura? Foi teu primeiro cargo público? Está sendo o seu primeiro cargo público? Sim, nunca, jamais imaginei entrar na política. E o que te levou a isso? Olha, o que me levou a isso daí foi o seguinte, foi indignação. Fiquei indignado porque tinha tantas coisas que podiam ser fáceis de fazer, né? E hoje eu reconheço que não é tão fácil assim de fazer, porque a burocracia é muito grande, é terrível. A gente, para comprar um liquidificador que falta na hora da merenda da escola porque queimou e vai fazer sopa, rapaz, é uma complicação para comprar esse liquidificador. Não sabia que era tanto assim, mas assim, no geral, a indignação que a gente via, o descaso das pessoas, né? E não procurar alternativas, não tentar melhorar, entendeu? Assim tá bom, O conformismo. O conformismo. E eu escutei muito de políticos antigos lá de Epitácio, falava assim, não vamos deixar Epitácio crescer, porque senão a gente perde o controle, né? Então isso me indignou muito. Aí eu falei, vamos ver o que acontece aí, né? Vamos dar uma mão aí pro pessoal aí. Legal. Prefeito. Bom, isso que eu ia falar. Eu ia falar para alguém fazer pergunta. Eu ia aproveitar esse gancho aí que você comentou sobre a burocracia. Esse foi o maior choque que você teve comparando a iniciativa privada que você tinha lá como cirurgião dentista com o público, ou teve outras coisas que você fala, rapaz, o privado é bem melhor? O pior foi isso daí. Só para você ter uma noção. No dia 2 de janeiro do ano passado, já tem 1 ano e 3 meses, né? Vai ter 1 ano e 3 meses agora em abril, não. Janeiro, fevereiro, março. 1 ano e 3 meses já. Eu mandei limpar uma ponte de pedestre, né? E tem umas grades quebradas. Sobre o Ribeirão Caio Razinho ali, perto do Parque dos Dinossauros, onde nós vamos reabrir agora. Até hoje eu não consegui fazer as grades. É um negócio ali que eu acho que deve ficar uns R$1.500, mais ou menos. Aí você vai ver, você não pode mexer na ponte se você não tiver um laudo, não sei de que órgão que mexe com ponte, para você poder fazer um furo para passar um ferrinho de 1 quarto. Você entendeu? Pra você fazer uma solda na estrutura metálica, precisa do laudo não sei de quem, porque ali passa pedestre. Você fala, rapaz, se isso aqui fosse da iniciativa privada, já tinha vindo aqui, estava pronto em 30, 40 minutos, você entendeu? Então tá até hoje lá, porque depende desses laudos governamentais. Então umas coisas assim que você até te desanima, né? Que você tem que ser persistente. Fazer uma ponte nova. Então. É mais fácil fazer uma nova. Pra você reformar uma ponte, eu não sabia que era uma... Não é reforma. É colocar 2 grades que estão ali, que pode alguém passar no rio e cair. Cara, mas é impressionante. Você não pode mexer, que loucura. Você não pode mexer na ponte. É absurdo, eu achei que você podia mexer. Mas comum. tem que um laudo, não sei de quem, porque eu não sei o que das pontes do estado, não sei o que. Se você mexe... André, aproveitando aí a pergunta do Ricardo, quando você estava de espectador e sua indignação que te levou a ser candidato, nesses primeiros meses de governo, foi desanimador? Você pensou assim, pô, onde eu entrei nisso daí? Como que foi os primeiros meses de governo, de você sair de espectador e ir protagonista da gestão? Foi um choque. Foi um choque. Em nenhum momento pensei em jogar a toalha, não. Sim. Mas é um choque. É um choque. Porque te dá uma frustração muito grande. Porque você sabe como resolver, às vezes você tem o dinheiro para resolver, você tem o profissional para resolver, mas a burocracia te trava. Né? Então, é umas coisas impressionantes. Outro dia nós fomos limpar a orla de Epitácio ali, fomos podar, não é cortar, erradicar, fazer podas. Vamos fazer uma poda ornamental, né? E fazer aquele coroamento das árvores da orla
para não deixar juntar bicho ali, peçonhento, uma cobra, um escorpião, alguma coisa assim. Né? Fazer aquela coroa que a gente faz no jardim, é uma área pública ali, né? Nós fomos multados, fomos denunciados, foi um problema danado. Estamos pagando multa, estou respondendo processo. Um negócio assim, o cara não estava suprimindo nenhuma árvore. Nós estamos fazendo podas, você entendeu? Então é difícil você lidar com essa parte do poder público, é isso daí. E você tem que ir para frente, não pode desistir. Você tem daquilo que que você não estava acostumado, começou a enfrentar situações que você nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado que poderia existir, né? Você já pensou, você vai fazer uma poda de limpeza, porque tem uma árvore caindo, que se der um vento vai cair em cima de uma criança que estiver acampado no piquenique. O galho está seco. Você vai lá cortar, chega a polícia ambiental, chega um vereador da oposição, te denuncia ali. Puta rola, você fala, rapaz, como que pode esse negócio dele? Mas vamos para frente, tem que ir, né? Mas pelo menos aquela trava que você comentou que você, alguns mais antigos lá de Epitácio falavam, não vamos deixar a cidade crescer, isso aí você acha que conseguiu romper essa barreira? Olha, por exemplo, você tem hoje uma Câmara de 13 vereadores, né? Dos 13, só 3 que foram eleitos no meu time, né? Então, eu tinha 10 adversários. Hoje, eu estou com 10, né? Pessoas que pensam igual a mim, né? E 3 adversários, né? Então, a gente vê e não houve nenhum tobalá da cá, nada disso. A gente está com uma outra mentalidade. E, inclusive, desses 10, alguns de vez em quando discordam, sim, tá? Que é uma coisa absolutamente normal. Ninguém é unanimidade sempre, né? Tem que agradecer a todos. Mas tem 3 que são sempre contra tudo, né? Se eu falar que é branco, eles vão falar que é preto, né? Então, agora os outros não. São livres, independentes, mas quando falam alguma coisa em bem da cidade, eles votam perfeitamente, tudo bacana. Então, você fala assim, isso dá motivação. Você vê que outras pessoas também entendem que você está querendo trazer o bem para o lugar, né? Eu até ia te fazer uma pergunta, mas você já acabou falando, né? Porque existem muitos prefeitos que falam o que você falou, né? Que uma cidade é muito mais complexa do que parece de fora, né? Você acabou de falar isso, né? Quais são hoje os principais desafios estruturais lá em Presidente Epitácio, em matéria de estrutura da cidade, escola, essa parte, até a questão do porto ali também? Existem hoje desafios ali que precisam ser superados, barreiras também de licenciamento, algumas coisas nesse sentido, ou está tranquilo? Não, tá sim. Epitácio é uma cidade que já está formatada, o porto está em pleno funcionamento, assim, nós não temos carga hoje para mandar, mas pela ANTAC ele está disponível para começar hoje. Tá? Tem estrutura para começar hoje, está liberado todos os trâmites legais, está em funcionamento, temos uma autarquia que é do porto, está funcionando, mas não temos carga. Mas hoje, se você quiser lá fazer uma carga e descarga, está apto. Está liberado pelo governo federal, por tudo. A ANTAC está liberado. Então, isso não é entrave. É uma oportunidade de vir em novos negócios. Nós temos hoje um entrave, por exemplo, nas rampas. Que a gente está com dinheiro de deputados que nos cederam, tudo aí, para fazer mais rampas para turismo, sim, ou para pescadores. E tem um entrave que chama-se Auren, que não dão nenhuma atenção para a gente, fingem que a gente não existe, né? Que era a antiga CESP, a firma que comprou a gente lá, e a CETESB, que só lembra da gente para dar multa, para ajudar para fazer uma limpeza, para limpar um lugar de rampa, alguma coisa, é um entrave miserável, né? Então a gente fica ali, fica refém. Porque na receita tudo é demorado, tudo é atravancado, tudo é difícil, né? Então você vai em qualquer lugar do mundo, você vai lá, vai em Miami, você vai em qualquer lugar do mundo, tem aquelas big rampas para descer barco, acesso a rio, a água é uma coisa primordial para qualquer ser humano. Aqui não pode. Agora deixaram alagar o rio, nós perdemos 225 quilômetros com o alagamento do lago. O Presidente Epitácio deu 225 quilômetros quadrados, 11% do município ficou alagado. E hoje a gente não tem direito de chegar na beira do rio. Entendi. Você já pensou isso? É complicado, hein? Então, tudo por quê? CETESB e Auren. Então, E do lado de lá, prefeito? Do lado lá pode tudo. Do outro lado pode tudo. O mesmo rio, a mesma água. Rio, é que nem eu falo, Porto Rico, você vai em Porto Rico, no Paraná, pode tudo. É o mesmo rio, mesmo país e não pode. Aqui não pode nada. Você acaba travando todo o desenvolvimento, porque isso daí vai para outro estado, vai para outra localidade. Agora que você me perguntou, Epitácio tem 2 grandes problemas que a gente está tentando resolver, que eu já desisti de ir atrás do governo, né? E a gente está tentando agora com iniciativa com as próprias pernas da prefeitura. Nós temos 2 grandes bairros sem asfalto, sem pavimentação. Esse é o grande desafio do Presidente Epitácio. Esse é um gargalo. E o que falta? Prefeitura emenda? Não, falta dinheiro. Falta dinheiro, porque o grande problema do Presidente Epitácio, nessa parte,
é que é uma cidade muito plana. Então é muito favorável ao ciclismo. Nós temos uma imensa quantidade de bicicletas lá, né? E o problema lá é o seguinte, que o pessoal fala, mas vamos fazer só o asfalto? Não. O problema é que você tem que fazer toda uma drenagem, bacias para contenção e bombeamento dessa água para fora, você entendeu? Entendi. Então é isso aí que é caro, não é o asfalto em si. Justamente pelo fato dela ser plana. Ela ser muito plana, né? Escoamento, Epitácio é uma mesa de bilhar. Contrário daqui. É, contrário daqui. É. Então é fantástico, Epitácio, todo mundo gosta de Epitácio, porque é uma mesa plana, tudo isso. Tem aí. uma E ideia agrega desse custo? tudo junto à questão do turismo, né? Sim, sim. Né? Então, nós falamos assim, o gargalo de Epitácio hoje, como infraestrutura urbana, são 2 grandes bairros. Um pouco mais afastado do centro, né, que não tem asfalto, porque foi feito naquelas épocas que o empreendedor não precisava fazer. Não tinha Hoje, todos que obrigatoriedade. estão sendo feitos é obrigatório, já fazem, então esses bairros estão praticamente abandonados há 40 anos. E você tem uma ideia desse custo? Há um bairro na faixa aí de 45 milhões a 50 milhões, o outro na faixa de uns 25. Né? Então são casos assim, para uma renda de presente Epitácio hoje, ainda está um pouco acima, mas eu acho que o maior bairro deve fazer mais da metade. Isso daí se vincula à receita do município. Sim. Não é só com a receita municipal. Vou fazer isso daí. Nenhuma emenda parlamentar, seja Nada estadual, de federal, Ministério da nada veio. Não vem, nada, não vem nada. A nada, gente nada. pede tudo, não vem nada. De lado nenhum, nem do federal, nem de lugar nenhum. Então já Não vem, né? Então, fica a dica aí para os candidatos, e né? a gente vê assim, todo mundo quer mandar dinheiro para a saúde e hoje o dinheiro da saúde que vem para a saúde é controlado. Você tem que fazer plano de trabalho, tem que fazer Sim. tudo. Não dá mais que fazer antigamente aquelas mágicas, tirava dinheiro de um lugar, passava para o outro. Isso não existe mais, né? Esse negócio de ficar se mandando para um lugar e desviar para outro, não existe mais isso, né? Então a gente vai fazer com as nossas próprias pernas. Até nós tivemos uma reunião ontem com todos os vereadores e parece que vamos fazer um caminho bem legal nisso daí. Legal, Estamos contornando isso daí. Epitácio ele tem um ativo muito forte, né? Salvo eu esteja errado, mas eu enxergo, por exemplo, o Rio Paraná, tá? E o turismo são 2 oportunidades interligadas aqui que tem um potencial absurdo, né? Como é que está essa questão aí? Como é que você enxerga esse potencial econômico de Epitácio, aproveitando o rio para turismo e outras finalidades também? Hoje a gente sabe que de 10 a 20% de toda a arrecadação de um país bom, de um estado bom, é turismo. Turismo. Tá hoje oscilando entre 10 e 20. 20 o máximo, 10 aí o mínimo, né? Bom. A gente está falando de um estado bom. Então, o presidente Epitácio tem uma coisa fantástica que é o rio. Deus nos deu aquele rio, aquele lago, né? Que tem a parte ruim de que alagaram nossas áreas, mas ele é maravilhoso. Nós temos ali na frente do Figueiral ali, 22 quilômetros de largura o rio. É um mar, Isso né? não existe, É um mar. né? É um Então a mar. gente até brinca, né? Outro dia eu muito tava, bom. há 2 anos atrás, eu estava em Las Vegas, saí para dar uma volta de helicóptero no Grand Canyon, paramos em cima da represa Hoover, né? Eles param num penhasco ali, e você ficou olhando. Aí eu cheguei pro cara e falei, mas é só isso, a represa Hoover? Aí o piloto falou, por que? Olha que coisa linda. Eu falei, Tem é algo bonito, melhor, mas lá na minha frente- terra, eu falei no meu quintal tem algo melhor. Eu falei, na frente da minha casa, que eu moro na beira do rio, eu falei assim, é 22 quilômetros de largura. Ele olhou pra minha cara e falou assim, eu falaria a mesma coisa para alguém no lugar dele. Tá? Ele falou assim, então o que você está fazendo aqui? Então ele falou assim, só você é mais bonito que você veio fazer aqui, né? O mais belo pôr do sol do você Brasil, entendeu? né? Então assim, são coisas que não são valorizadas aqui. Lá uma represa de 3 km de largura é super valorizado, o cara vai de helicóptero, tudo bem. O perfil econômico do americano, do turista lá é outro, né? Mas te mostrando que o potencial que nós temos lá. Você entendeu? Então hoje nós estamos fazendo várias leis, modificando lá para dar incentivo. E a gente tinha uma trava em Epitácio que ninguém se atentou. Você não tinha grandes hotéis porque não tinha turista. Você não tinha turista porque não tinha hotéis. Então hoje, nós nesse 1 ano e 2 meses, 3 meses de gestão, nós estamos com um fluxo de turista lá enorme. Estamos com falta de hotel. Despertou interesse na rede hoteleira. Uhum. Tá? Então nós já temos aí um para sair, tem um outro que já entraram com a papelada lá e tem um outro que está comprando a área. Legal. Então são uma coisa que já Tá movimentando mas é uma muito, coisa, um ano é uma movimentando coisa que bastante. demora para você fazer uma construção de um resort, alguma coisa. A gente está falando de 1 ano e meio a 3, Sim. né? Então assim, você tinha que destravar, que nem aquele caminhão que está na banguela com o calço. Você tem que ficar chutando o calço para ele sair porque tem o peso, mas na hora que você tira o calço o negócio vai embora, né? Aí roda. Roda. Então nós estamos nessa briga aí, mas eu acho que nós já conseguimos.
Você vê Epitácio no final do ano, no ano novo, nós dobramos a população da cidade, né? Tivemos a ajuda da Sabesp agora no Carnaval, que ela percebeu o tanto de volume de gente que teve, que ela levou 2 grupos geradores para Epitácio, para colocar nas bombas extra deles, para fornecer água para a cidade, porque no ano novo teve queda, não teve falta, né? Teve pequenas diminuições no fornecimento, né? Pressão, porque foi um excesso. Você vê, tem essas padariazinhas de vilas, perto dos ranchos, que pessoas que tinham lá 1.000 e poucos pães armazenados para semana, para assar durante a semana, assaram das 6 da manhã às 9 da manhã. Você entendeu? Foi uma coisa assim, impressionante. Impressionante o que aconteceu no final do ano e no Carnaval. Nenhuma casa, a casa Airbnb, ranchos de Airbnb, foi tudo. Tudo ocupado. Tudo. Lotação full. Eu não sei se a gente pode falar em marca, né? Mas acabou Coca-Cola na maioria das vezes. Acabou Coca-Cola na maioria das conveniências. Um negócio, uma coisa interessante. Né? E tem mão de obra para suportar essa demanda? Não tem. A gente está vendo isso daí como a escassez de mão de obra um problema grande, né, Márcio? Está geral, né? Hoje nós estamos com bastante investimento junto ao Sebrae, uma parceria muito grande, né? Eu tive a sorte de ter o Cavalcante aqui, que o Cavalcante é meu amigo. Quando eu plantava roça, ele vendia peça de trator, e aí eu sou amigo dele de quando eu era roceiro, né? E daí ele há 30 anos aí no Sebrae e a gente está junto aí, né? E ele está me ajudando muito lá. Nós fizemos uma cidade com 3 Empretec num ano, estamos fazendo vários cursos capacitantes e profissionalizantes, estamos com o Senac, com o Senai também, estamos entrando lá na parte de soldadores, capacitando técnicos, eletricistas, tudo isso daí. Então a gente está preparando mão de obra assim em Epitácio. Que bacana. Você vê a importância da pergunta do Wilson, né? Que o potencial é o turismo. E daquilo que trava hoje, em 1 ano e 2 meses que o André está lá, questão pública mesmo, né? Das legislações, de nós como entidades, Ricardo. A importância desse podcast é a cobrança de quem está responsável para a liberação disso daí. Sim. E não é cobrar nem uma facilitação, não é nada disso. Não. Mas são leis que desburocratizam, né? Que atraiam, né? Que tragam situações mais práticas, né? Para facilitar o gestor público com esse pensamento e essa ação do André, para não burocratizar, porque isso tudo depois repele investidores, né, André? O cara tá ali querendo investir em Epitácio, fazer um resort, uma coisa, e ver muita burocracia, ele desiste e vai para outro lugar. E não faz sentido o outro lugar ser atravessando o rio, né? Atravessando a ponte. Você não está pensando, ele vai lá para... Eu vou perguntar uma coisa para você. Hoje todo mundo vive dos amantes da natureza. É uma coisa muito viável hoje você ser ambientalmente correto. Né? Aí eu pergunto para você, o que vai ter de impacto ambiental você fazer uma rampa para descer barco? Não é barco de pescador, não é barco petroleiro, é barco de lazer. Que impacto ambiental que tem isso? 0. Você vai trazer turista para um passeio ambiental e vai estar curtindo a natureza. Olha só, você vai estar promovendo a pessoa a gostar da natureza. Sim. Então, conscientizando ela. Aí você pega um órgão ambiental, fica te fritando para você não fazer isso. Você vai trazer amantes da natureza para o lugar e o órgão ambiental te fritando. Não estou aqui culpando as pessoas que trabalham lá, porque elas têm que seguir as leis, a legislação que está lá. Mas é isso que eu tenho uma esposa que está no Ministério Público, ela fala, tem que mudar a lei, eu tenho que cumprir a lei. É isso que eu quis dizer, os legisladores entenderem tudo isso. A gente não está criticando deputados, né? as pessoas que estão nos órgãos ambientais, né? Isso que fique bem claro. A gente está falando assim, pô, se você vai fazer mais rampas, que são rampas pequenas, para acesso só de barco, turista. O cara que vai fazer um turismo, vai fazer um lazer, no máximo uma pesca durante a época da pesca mesmo, né? Então assim, você vai ver que a pessoa vai curtir a natureza. O cara quer ficar próximo a uma árvore, quer ver um jacaré, ninguém mais mata jacaré, ninguém mais mata capivara, nada disso daí. A pessoa quer curtir aquilo ali. Se você não tiver um incentivo para ir lá e curtir, depois você vai precisar de um dinheiro, vai precisar de uma aprovação para fazer uma área fechada, para ambientalmente correta, você não vai ter. Sim. Né? E esse turismo sustentável está em moda, né? O pessoal vai lá para o Pantanal, faz o safari, poderia fazer pesca aqui esportiva, pesca esportiva, vai lá, peixe, conhece, mas
Se você não tiver incentivo, se não tiver incentivo. Você tem que trazer esse pessoal que tá aqui. Você quer levar teu filho para sei lá, você vai lá, você vai ver um jacaré. Se você for na beira do Rio Paraná lá hoje, em alguns lugares lá nas reservas, tem o jacarezinho para você mostrar pro teu filho. Então, gente, você tem que dar isso daí. Então, é isso que eu falo, essa trava, esse entrave governamental, da legislação. Né? Não estamos aqui atacando os funcionários. Senão daqui a pouco fala, o cara acabou. Pelo contrário, né? Estão seguindo o que determina, né? Nada disso, é legislação. Tá? Então a gente está falando, tem que ser mais ágil. Você tem que fazer o cara gostar da natureza. Você vai, não, vou cercar aqui e vou deixar a árvore. Se você chegar lá e olhar a árvore, você vai falar, a árvore tá aí, foi embora. Você tem que curtir a sombra da árvore, você tem que curtir aquele cheiro da árvore, você tem que se entrar debaixo de um bosque, lá dentro do bosque, pra você sentir que a temperatura cai, que realmente ele acaba com o efeito estufa, né? Que ele tem aquela parte refrigerante da natureza, né? Então você tem que curtir a natureza, senão você não vai dar valor para ela. E para isso precisa conhecer ela. Você precisa conhecer, você precisa dar acesso, a pessoa ter acesso à natureza. Né? E nós temos uma beleza natural abundante, né? Ela precisa ser aproveitada, ser mostrada, as pessoas precisam conhecer, né? Quanta gente aí, de repente, mora em cidade grande, quanta gente do exterior que não conhece as belezas naturais que nós temos, né? Esses dias tem uma posada lá em Epitácio, que ela, na verdade, ela é mais restaurante do que posada, né? A posada do Neto, né? E aí eu vi um casal que chegou lá, eu estava lá com as minhas netas, né? E chegou um casal de São Paulo lá. Aí de repente tinha um menino de uns 9 anos de idade. O menino começou a rir e olhar pra galinha, né? Aí eu falei assim, mas rapaz, eu achei que foi? A minha netinha tava junto. Que foi? Olha que engraçado ela correr sem braço. Eu não conhecia a galinha. Um menino de 9 anos de idade nunca viu uma galinha ao vivo, né? Então você vê o que falta isso na cultura do povo, né? Você tem que dar acesso às pessoas à natureza. A conhecer, né? A se relacionar. As coisas, né? Uma coisa interessante isso daí. Rapaz. Prefeito, você tem uma ideia do perfil do público turista lá de Epitácio? É mais prudente, é mais... assim, pescadores. Pescador, o cara que vai lá para pescar mesmo, né? Que não vai para fazer farra. O cara que vai para pescar, curtir o pesca e solte. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, gaúcho lá então. Por exemplo, na região de Gramado ainda. O ano passado nós mandamos lá 2 estandes para Gramado, fizemos propaganda lá, porque nós pesquisamos que era lá. No Carnaval, no Ano Novo, nós fizemos um levantamento, entrevistas com o pessoal, para saber de onde vem, o que veio fazer, o que gostou, o que não gostou, como é que tá. A gente está se apoiando em pesquisa, né? Sim. E de opinião, pesquisa de opinião. E a gente viu que o pescador, que é o pesca e solte, é Rio Grande do Sul. Que legal. O Prudentino não está indo para lá. Não é o foco. Né? Agora, o Prudentino vai para lá, por exemplo, para passar o final de semana. Para andar em embarcações, para ficar na beira do rio. Isso o Prudentino faz. Eu acho que hoje, pelos nossos dados, o Prudentino é o que mais tem casas lá próprias ou aluga por temporada. Bacana. Né? Hoje tem diversas pessoas que alugam assim, em 4. Aí fala, primeira semana do mês é minha, segunda semana do mês é sua, terceira é sua, quarta é sua. Então alugam belas casas, condomínios fechados, entendeu? E ficam lá. E vai dividindo, assim, vai esse compartilhamento. Né? Tem isso daí, bem comum. Legal. Vamos entrar na questão do Promid, tá? O Promid é um projeto que tem chamado a atenção, né, que é o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento, que foi criado lá em Epitácio, já foi votado na Câmara, pelo que eu vi, né? Acho que é importante, eu queria pedir para vocês falar um pouquinho sobre o que é o Promid, qual é o objetivo dele e como ele pode mudar a economia da cidade. Até porque eu acho que, pelo que eu li da lei, é um objetivo muito forte de trazer empresas, trazer negócios, trazer pessoas para aproveitar ali aquela paisagem maravilhosa e ter os seus negócios ali. Veja bem, o que aconteceu com o presidente Epitácio? Nós perdemos muita força industrial e muita força comercial para Bataguaçu. Porque a pessoa estava ali, era só atravessar uma ponte de 2.500 metros, tinha uma queda violenta de imposto. Né? Então, uma coisa assim, foi uma competição desleal. Ninguém quis proteger nós que estávamos na fronteira. Né? Então nós ficamos lá e hoje nós fizemos esse programa. Estamos regulamentando ele agora, porque tem as comissões que vão fazer avaliação, tudo. E para dar alguns incentivos na parte do município.
né? A gente não vai dar isenção nenhuma na parte estadual nem federal. Nós vamos dar na parte do município, simplesmente, né? Então a gente não está fazendo aí, deixando de arrecadar nem nada, porque nós queremos pegar o que a gente não arrecada, trazer para lá, para girar o dinheiro lá. Quem estudou a nova reforma fiscal vai entender que hoje, daqui para frente, você vai ter a tua arrecadação em cima do consumo. Sim, Né? exatamente. Então mudou, a forma mudou. Então você tem que melhorar lá. Então é melhor o cara tá gastando no supermercado seu, tá ficando lá dentro de Presidente de Epitácio para comprar na farmácia lá, para fazer. Isso é o que vai gerar o imposto pra gente lá. Então é o que a gente está querendo trazer todo mundo para lá. Então o Promid é uma forma de fazer isso, vai ter as comissões que vão avaliar, dependendo do que a pessoa vai trazer, o impacto que ela vai trazer para a cidade em termos de quantidade de emprego, quantidade de veículos, quanto que ela vai investir em dinheiro, qual o dano ambiental que ela vai fazer, tudo isso daí essa comissão vai avaliar. Vão ter algumas normas e alguns critérios para falar, olha, nós vamos te devolver a nossa parte, por exemplo, uma empresa que for lá com vários carros, né? Nós vamos, a partir de tantos carros, nós vamos devolver a nossa parte do IPVA. Uhum. Tá? Desde que ela cumpra um acordo de ter tantos motoristas nossos, tantos por cento de motoristas que sejam residentes da cidade, ou que venham para lá e venham morar na cidade. Você entendeu? Então vai ter algumas normas para fazer isso. Vamos fazer um investimento aí de 20 milhões. A gente devolve aquele dinheiro ao longo de 10 anos para ela em impostos que ela pagaria para o município. Né? Então a gente não está fazendo renúncia fiscal. Nós estamos fazendo isso em cima do que a gente não tem. Trazer para a pessoa fazer o consumo lá dentro da cidade. Né? Então a gente quer que as pessoas venham e criar um comércio forte dentro de Presidente Epitácio, porque a gente está pensando na reforma fiscal. O objetivo maior do município é buscar atrair mais comércio, serviços? Tudo. Tudo. A indústria, Tudo, se quiser tudo. se instalar Nós temos tudo lá. A lei abrange, por exemplo, a atração de indústrias também? Tudo. Não, por ser instância turística, não existe nenhum impedimento de nós termos indústria. Legal. É lógico que nós vamos pisar no calo se chegar uma indústria que for poluente. Sim, não, claro. Já não, com certeza. Nem dá jogo, nem Tá começa a brincadeira, né? Então, assim, lógico que nós vamos ter os critérios nossos todos lá, mas a gente quer tudo. Legal. Alguém? E daí, com isso tudo, tem a geração de emprego e a Sim. geração do consumo que o André falou. Daí tem um retorno disso daí Tem um para o retorno, município. entendeu? Então a gente não está fazendo renúncia fiscal, porque tem oposição, todo mundo tem oposição, ninguém é unânime, ainda bem que ninguém é unânime, que a gente sempre só faz as coisas melhores quando a gente tem algum opositor. A gente fala, o cara pode me pegar lá, então você estuda mais para fazer a coisa, Sim, né? você se prepara melhor. Entendeu? Então tem que ter mesmo, tem que ter hoje é difícil falar isso que eu vou falar agora, porque fica pejorativo, porque isso virou pejorativo na nossa república, é o freios e contrapesos, né? Ficou pejorativo isso daí agora, Mas né? não deveria, né? Não deveria, mas a gente pensa assim, né? Então a gente não está fazendo renúncia fiscal nenhuma, a gente está renunciando o que a gente não tem ainda. Então a gente quer que traga para lá para dar um outro volume na cidade. Né? Até mesmo porque essa lei ela foi baseada já numa que existe de uma cidade que já deu um retorno. Já, Foi Cajamar. Foi Cajamar. Eu peguei as mesmas pessoas que fizeram esse programa em Cajamar em 2005. Cajamar não era nada em 2005 e hoje recebe mais de bilhões por ano de arrecadação. Então, por mais que teve adequação para Epitácio, as arestas de tudo que tinha ali já foram, em 2005 para cá, já foram todas solucionadas. Foram bem solucionadas. Então a gente está aí, viu que não funcionou, vai ter alguma coisa que não vai funcionar? Vai. Também vai. Entendeu? Então você vai, daí a gente tem que adequar. Né? O que a gente está querendo é trazer o desenvolvimento para uma região, que a nossa região de Presidente Prudente é a mais pobre do estado de São Paulo. Sim. Isso não resta dúvida. Penúltimo colocado. Então a gente está lá, então nós temos que fazer atrativos para cá. E a gente está brigando com todas as forças aí para trazer todo mundo para cá. A gente sabe que a Raposo Tavares aqui entrando ali em Presidente Epitácio é uma das bioceânicas, né? Sim. É uma das bioceânicas. Então a gente não tem que discutir isso daí. Você pode falar que uma é maior, outra é menor. Você tem a Bandeirantes e tem a Anguera. Então você pode falar uma é mais, outra é menos, mas são. Exatamente. Né? Então não tem jeito. Vai ter que ser usado isso daí. Então a gente já sabe. Mas interligando o Promid, André, do Porto, ele vai ter um caminho intermodal até a linha férrea? Ele vai via marítimo ali? Lá nós temos o rodoviário, férreo e o fluvial. Né? A férrea sai dali mesmo? Sai dali mesmo, do mesmo local. O único problema que tem é que a Rumo, que é dona hoje lá da ferrovia, tem a concessão, né? Na ferrovia, lá não
não vê com bons olhos, mas é a partir do momento que eu tiver demanda, eles mudam rapidinho, né? Porque é aquele negócio, você só vai onde tem demanda. Exato. O hotel só vai onde tem turista, o turista só vai onde tem hotel. Alguém precisa dar Você tem que dar o start. É. Né? Você tem que dar o start. Então nós temos aí a possibilidade da Bracel, da instalação da Bracel ali, e já querem o nosso porto, né? Não sei se vai dar certo, nós estamos em negociações grandes aí. Se ela for, é 150 bitrem por dia. Rapaz, É 150 bitrem dia. é coisa, hein? É muito. Tá? Né? Então, é assim, 150 bitrem dia. Se eu conseguir esse porto para com eles, né, é 150 bitrem dia. É a mesma operação, não estou falando besteira, não estou falando nada. É operar a mesma que eles têm de Lençóis Paulista para Pederneiras. É exatamente a mesma. Lá é um pouco mais. Caraca. Tá? Então- 6 a 7 bitrem hora. Então isso transbordaria os bitrens ali. 150 bitrens. É, 150 bitrem dia. Dá de 6 a 7 por hora, né? Então, você vai pegando isso daí, a gente vai vendo. Isso só isso. Aí daí nós temos lá 2 fábricas de gelatina que mandam um monte de caminhão para São Paulo, certo? E a gente sabe que hoje qual é o gargalo dessas grandes empresas? Por que não mandar toda a carga da Bracel ou dessas empresas tudo de caminhão? Não tem motorista. Uhum. É um gargalo, né? Você não Mais tem um. motorista. É a escassez da mão de Entendeu? obra. É. Você não tem motorista. Então, para você fazer 150 bitrem dia para você mandar para São Paulo, você tem que ter pelo menos o dobro para manter o fluxo diário. Se você vai produzir 150 bitrem, para você mandar 150 bitrem para o Porto de Santos, que é onde eles ficam, você vai ter que ter no mínimo 600. Aí são 600 motoristas. E se você fazendo ali aquela linha 150 bitrem por dia, você vai colocar uma faixa de 30 motoristas para fazer 2 turnos. Que é 6 a 7 por hora. Próxima, né? Sim. Próxima, vai dar 12 quilômetros. Entendeu? Então você veja a diferença que é. E o gargalo hoje não está nem no valor econômico implícito no negócio. Está sim na mão de obra. Mão de obra é gargalo. Você pensou isso daí, você não tem mão de obra? Sim. Eu ia fazer a pergunta da quilometragem. Dá 12 quilômetros ali. Vai né? dar 12 Mais ou quilômetros. menos, A né? fábrica até o Até o porto. porto. É perto. Próximo. Bem Lá próximo. em Lençóis é 35. Então pra você ver que eles já têm logística, Um eles estão terço. acostumados Estão com isso daí. acostumados. Nesse sentido, André, vamos entrar aqui em todos esses projetos rodando, a questão da relação do crescimento e desenvolvimento econômico, né? Porque, na verdade, crescimento, né, ele é uma coisa, né? Crescimento ele está relacionado com o aumento de produção de bens e serviços. O desenvolvimento já envolve a questão da estrutura, de qualidade de vida, oportunidade, transformação social. Você acha que, presidente Epitácio, como é que você vê a preparação de Epitácio para atender essa questão do desenvolvimento, né? Ou seja, a questão da estrutura para atender a população que reside ali ou que vai passar a residir ali em Epitácio em função de todos esses projetos que estão acontecendo e alguns outros que com certeza virão, ainda mais com o Promídia, né? Isso daí é o seguinte, belíssima pergunta. Esse é o grande calcanhar de Aquiles de tudo isso daí. Né? E a gente está, por exemplo, se você tiver um crescimento muito rápido, nós temos 3 gargalos: saúde, educação e segurança. Né? Então, a educação, nós temos algumas redes privadas lá que podem absorver um pouco. Temos bastante rede municipal e estadual. A tendência é que só uma observação é importante, né? A rede privada, ela absorve pessoas com uma classe melhor, poder de renda mas maior. Por isso que eu estou falando para você, nós temos para absorver na rede privada, temos para absorver vagas na rede pública, que é estadual e municipal, e também temos vagas no Instituto Federal. Então, quer dizer, são coisas assim que a gente sabe que tem uma folga. Não muita, mas temos. Dá pra Hoje aguentar. não tem fila. Não. Escola, creche. Não, nem creche nós temos fila mais. Entendeu? Então a gente dá para suprir, só injetar um pouquinho que a gente consegue aumentar. Isso daí eu acho que é na educação. Saúde é um gargalo. Tá? Nós estamos aí muito preocupados com a saúde, mas nós estamos, por exemplo, nós pegamos agora, essa semana eu publiquei as faltas de paciente nas consultas, tudo. Então nós estamos com 35% a 40% de falta. É alto demais. Entendeu? Muito então alto. quer dizer o quê?
numa certa maneira você fica chateado, porque aumenta a pessoa que está na fila, mas falta. Então, quer dizer, dá para você suprir essa demanda. Por outro lado, te deixa contente, porque fala, se está faltando é porque não estava tão ruim, né? Então dá para você modificar regras, endurecer as regras para quem falta, que você vai resolver isso mais rápido, né? Então é outra coisa. Então a saúde me preocupa. A educação é um negócio que não tem. Eu tô, vamos dizer assim, não sei, aquele sinal verde querendo ir para o amarelo. A saúde está no amarelo, né? E a segurança, que é o principal, ela está no verde. É legal. Por que ela está no verde? Epitácio é uma cidade pequena ainda. Nós estamos investindo muito em segurança de câmeras, tá? Estamos quase entrando já no Muralha Paulista. Estamos faltando pouca coisa para a gente entrar. Nós estamos investindo muito em câmera de reconhecimento facial, câmera de reconhecimento de placa. Tudo isso aí. Estamos com uma atividade muito grande, muita quantidade de câmera. E a gente está conseguindo inibir muita coisa com essas câmeras. E temos um serviço muito bacana nosso com a Polícia Militar, da atividade delegada. Eu acho que aqui na região, guardando as suas proporções aí de quantidade de habitantes para quantidade de atividade delegada, acho que nós somos a maior da região. Tá? Então a gente tem muita atividade delegada da Polícia Militar lá. E tem feito um belo trabalho e suprimido muita coisa. Né? Uma cidade de fronteira tem muito problema com crime, né? Tráfico. Tem bastante. Mas vamos dizer assim, Epitácio nessa parte ela está bem controlada. Bacana, muito bom. Tá bem controlada. E como tem em todos os lugares, né? Mas nessa parte nós controlamos bem, tá? Até aqueles pequenos furtos, aquelas pequenas coisas, tá bem, diminuiu bastante com essa quantidade de câmera que nós esparramamos. E a única coisa que a gente tem lá são pequenos roubos por esses noia da vida, né? Esses daí, eles independem de qualquer coisa. Faltou a droga deles, eles vão roubar um fio, vai quebrar um negócio na tua cara, ele não tá nem aí se tem polícia, se não tem, ele quer... Se prender, solta, né? Se prender, solta, ele quer arranjar aquele dinheirinho para aquela hora, para aquele consumo. Né? Isso Entendeu? aí Esse é o que tá. Então aquele que é o ladrão, que é o bandido, nós conseguimos diminuir. Então esse daí que é o mais difícil, que envolve uma ação social grande, que nós estamos fazendo, uma ação social grande, colocando em alguns lugares, internando, dando trabalho. Nós temos uma frente de trabalho lá com o governo federal, que a gente emprega 50 pessoas, né? Então pega essas pessoas muito vulneráveis, põe lá, coloca lá, elas ganham salário, ganham cesta básica, ganham tudo, né? E a gente viu que o rendimento é até melhor do que quando você pega um mão de obra presidiário. Sim. É melhor e mais barato, né? Porque você não tem um monte de coisa que você não precisa fornecer. O transporte do presidiário, não sei o que. Então, assim, é uma coisa que ajuda na recuperação. Né? Então, a gente está fazendo bem bacana isso daí. Legal. O tempo está correndo. A gente já está aí com quase 45 minutos. Vamos fazer um ping-pong? Ping-pong vale para os 3, tá? Prefeito ou gestor público? Eu acho que ainda está para prefeito ainda. Que bom. Márcia? Qual que é a sua visão? Prefeito ou gestor público? Prefeito ou gestor público? A nomenclatura. Gestor público. Perfeito. Competição entre cidades ou cooperação regional? Cooperação regional sempre. Legal. Cooperação regional? Com certeza, cooperação. Senão esse podcast não teria nem objetivo, né? É o que a gente espera, né? Não, mas eu não tenho nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. A gente espera que aconteça. Você não tem nem o que pensar. Outro ping-pong legal. Interior esquecido ou interior subestimado? Subestimado. Subestimado. Tá mudando. Mas Os dois. Eu acho que tem uma parte do governo na esfera federal e estadual que esquece um pouco da gente, mas eu acho que a própria população também se subestima. Bacana. Perfeito. Planejar para 4 anos ou para 20? Para 20. Planejamento para 20. 50. Região integrada ou municípios isolados? Não dá. Integrada, lógico. Não tem nem o que pensar. Não tem nem como caminhar algo isolado. Integrado. Oportunidades ou visão de longo prazo? Visão de longo prazo. Eu vejo que os dois também, que as oportunidades elas são necessárias. Aparecem, né? Elas são necessárias. Você não pode só viver no futuro também, né? Você então, precisa ter o hoje aqui. Hoje, as oportunidades também são necessárias. E a última, para a gente finalizar, convicção ou consenso? Difícil, hein? Porque o consenso hoje está difícil. Vamos dar
uma parcela de boa vontade para o ser humano, consenso. Tá. Não tem como, porque a convicção ela não consegue se não tiver o consenso, então é complexo. Consenso, não vira ditadura, né? Legal. André, qual a mensagem que você pode deixar para os jovens de Epitácio e também da nossa região que vão assistir esse episódio? Porque eu acho que é um papel importante a gente conscientizar a questão do jovem. A questão dele entender que a gente tem uma região maravilhosa, a gente tem bom nível educacional, nós somos referência em saúde, educação, em segurança. O que você deixaria de recado para essa galera? E se você quiser até olhar para a câmera lá, que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, que isso foi uma coisa que você me pegou agora no meu ponto mais fraco que aconteceu comigo essa semana. Então conta. Tá? Minto, na sexta-feira. Tô curioso. Na sexta-feira. Então eu vou contar uma historinha e você vai ver o que aconteceu. Sexta-feira se reuniu um monte de jovens que estudam aqui em Prudente, vem nas faculdades aqui, diversas aqui, e que eles têm aquelas associações, chama ALP, associação deles, que é os estudantes que vêm para Presidente Prudente e tal, e eles têm uma associação para eles pagarem os ônibus deles. E já existia uma lei em Epitácio, ignorar quando veio a pandemia, ignorar, largaram para trás, não sei o quê. Aí eles reassumiram e fizeram essa associação voltar, foram correndo atrás do documento, tudo meninada de 17, 18, 19 anos. Não tem mais que isso daí. Eles fizeram tudo isso daí, formaram novamente, cumpriram todos os trâmites e nós fizemos, a prefeitura já tinha a lei, né? Então a gente teve que usar a mesma lei, manter o mesmo valor que estava lá atrás, aí nós vamos ver conforme o orçamento não estava. Isso estava no orçamento desse ano, né? Porque era uma lei esquecida. Então agora para o próximo ano a gente tem que calcular o que a gente pode aumentar e colocar na nova LOA, tudo direitinho. E deu 25 mil por mês para essa associação. Aí eles foram lá me agradecer que deu tudo certo e que agora eu só tenho que pagá-los, né? Então agora só faltava liberar os empenhos, essas coisas. Eu estou liberando amanhã ou segunda-feira. E aí eles chegaram e falaram assim, mas o André é o seguinte, o prefeito, a gente tem um problema. E eu falei, qual que é o problema? E falou, nós temos 9 estudantes que não faz parte da nossa associação, que vão para Bataguaçu, na escola lá de Bataguaçu. E nós temos mais 15 que vão para Venceslau e não está na nossa associação. Nós podemos já juntar eles aqui, colocar e dividir o nosso dinheiro com eles? Olha só. Iniciativa deles. Iniciativa deles. Que legal. Rapaz, aquilo me emocionou de um tanto, que aquilo que deu força para eu estar aqui hoje, para continuar sendo prefeito. Porque, rapaz, eu falei assim, poxa vida, o bolso deles, eles vão dividir, porque já é pouco. Você vê? Eles vão dividir. Então, eu posso falar para você assim, nem tudo está perdido. Essa juventude, você precisa ver que a vontade, eu falo para vocês, eu estou me arrepiando aqui. Eu arrepiei aqui. Porque, cara, você não imagina você ver isso de uma meninada falando, e pessoas assim, não tinha ninguém lá que endinheirada, não sei o quê, não. Pessoas que vivem com dificuldade. A maioria eu conheço os pais desde criança, que eu sou de lá, né? Não nasci lá, mas sou de lá, né? Entendeu? Então você conhece os pais, sabe a dificuldade que os pais vivem para manter os filhos na faculdade. Você fala que 30, 40 reais ali vai fazer diferença. E eles dividindo, cara. Faltou idade, mas não faltou maturidade. Exatamente. Cara, eu falo pra você, eu tô aqui me arrepiando, cara, porque foi uma coisa, mas a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falei assim, tem jeito. Não tá tudo perdido. Tá tudo essa moçada, se der uma injeção de ânimo nele, se a gente vai ter o resultado. Vai ter resultado, nós vamos pra frente. Legal. Partindo para o encerramento, palavra final. Vou colocar, quero pode. Parabenizar aí o EPP, parabenizar você, Wilson, nos casos empresariais aí pela iniciativa, parabéns. Uma conversa como essa hoje, ouvindo um prefeito arrojado, um prefeito determinado. Você vê que tudo isso que o André está fazendo aí, a quantidade de cidades que temos, você tem estado no protagonismo daquilo que foge do convencional. Parabéns, tá? Obrigado. Pela conversa e a oportunidade. Obrigado, Wilson. Obrigado, Ricardo, mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui nessa conversa. Eu vou aproveitar então o encerramento, vou entregar para o prefeito. Esse aqui, já que a gente falou em integração, em união, esse é o estudo do projeto Coalizão, de várias entidades aqui de Presidente Prudente e região,
foi feito um estudo aqui de toda a nossa região oeste do estado de São Paulo, e esse estudo ele elencou aí quais são os gargalos e os potenciais que a gente tem. Então fica entregue aí para você fazer uma análise, apesar dele estar aí no título Presidente Prudente, mas ele engloba toda a região. E é esse o trabalho que a UEPP faz. Ela tenta unir essas entidades parceiras e para que a gente possa, junto com o poder público e junto com prefeitos como você, que tem essa visão altruísta e de desenvolvimento, a gente fazer com que as coisas aconteçam. Então, obrigado pela presença. Obrigado, Wilson. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a vocês três aí, que são pessoas destacadas aí na sociedade empresarial toda aí. Fico muito grato vocês terem me recebido aqui, escutar uma historinha da gente. E eu não sou aquela pessoa que... A gente está fazendo tudo isso sem gastar dinheiro público. Tudo isso sem gastar dinheiro público. Tudo isso, o carnaval já existia em Epitácio, já tinha as escolas de samba lá. É só... modificou alguma coisa. Às vezes gastou um tiquinho a mais, né? Mas modificou a forma de fazer, modificou a forma de chamar, você entendeu? Então são pequenos ajustes, né? A gente continua naquela briga lá com o orçamento, vive sempre com a corda no pescoço, mas estão fazendo isso, vai destravando. Por isso que é importante, é isso que a gente falou, ter uma coalizão, todo mundo junto, empresários, prefeitos, todo mundo junto, tá? É uma coisa impressionante. Venceslau tem vocação para rodeio, o pessoal de Venceslau vai para rodeio lá. Epitácio tem vocação para o carnaval, o pessoal de Venceslau vai para o carnaval lá. Você entendeu? Então a gente se ajuda, todo mundo se ajuda a criar aquele fluxo regional aqui. A maioria do pessoal estuda em Prudente, entendeu? Então tem lá, o pessoal de Prudente vai fazer turismo em Epitácio. Sim. Então nós temos que trabalhar junto, não adianta, nós temos que trabalhar junto. É a união, então, a união faz a força. Então nós temos que trabalhar junto. E a gente, eu falo assim, eu não sou muito arrojado, eu fui. Você me falou que eu era arrojado, mas não fui. A gente está com quase 60 anos. Você não é mais arrojado. Você não é mais arrojado. Você só pensa um pouco diferente. Você fala, vamos fazer isso daqui? Então hoje eu faço coisas mais a longo prazo. Às vezes a gente é até criticado. Por que não faz mais tão rápido, né? Ele fala, vamos pensar direito, vamos pensar, porque não está mais na hora de errar, né? Quando você é mais novo, você erra, passa por cima, o tempo apaga, né? Não, você já está mais velho. Então você não pode errar muito, né? Não dá tempo do tempo apagar aquela errada que você teve, né? Deixar legado, né? Entendeu? Então você tem que fazer o mais calçado, né? Eu gostaria de ser um pouco mais rápido, mas a prudência não me deixa. Mas é o primeiro mandato. Sim, primeiro então tem mandato. mais um para terminar. Tem tempo. Bom, legal. Quero agradecer a presença de todos. André, obrigado por aceitar o convite, muito produtivo. Márcio, presidente do Lidera, fantástico. Ricardo já está virando aí hábito, né? Parceiro aí de bancada. Tá? Então, gratidão a vocês pela presença. Desenvolver uma cidade não é apenas crescer economicamente. É criar oportunidades, atrair investimentos, gerar empregos e melhorar a vida das pessoas. E essa discussão sobre como transformar potencial em desenvolvimento real é exatamente o propósito do Desenvolve Oeste Paulista Podcast. Gratidão a todos. Um abraço a você que nos acompanha e assiste. Valeu!